Olá, eu sou o pastor Bruno Félix, pastor de ensino na SEAD, diretor do Seminário Teológico Palavra Viva. Nós estamos aqui nesse dia para mais um vídeo, mais um momento que nós temos para nos aprofundarmos na Palavra de Deus, conhecer mais aquilo que Deus revela de si mesmo na sua Palavra. Todos nós temos momentos marcantes na nossa vida com Deus. Todos nós temos histórias extraordinárias para contar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E a Bíblia está cheia de histórias de homens que tiveram um encontro com Deus, e esse encontro foi um encontro marcante que mudou não apenas a história deles, mas mudou a história de outras pessoas. Porque todo encontro que nós temos com Deus na pessoa de Jesus não muda só a nossa vida, mas muda a vida de outras pessoas. E um desses personagens bíblicos que eu quero falar com você nesse dia, nesse vídeo, é Moisés. Moisés, ele é a figura, nós podemos dizer, pré-cristã mais importante da história do mundo. Leis existem hoje no nosso mundo ocidental por causa de Moisés. Moisés era aquele que conversava face a face com Deus. Moisés era aquele que foi chamado amigo de Deus. Então, esse camarada que tinha intimidade com Deus, assim como eu e você, teve um início na sua caminhada com Deus. Isso mostra para nós que ninguém nasce pronto. Deus vai trabalhando em nós à medida que nós vamos obedecendo o seu chamado. E o texto que eu quero meditar com você hoje está em Êxodo, no capítulo 3. O contexto aqui é que Moisés tinha fugido do Egito. Moisés, ele nasceu num contexto de escravidão, onde os egípcios estavam escravizando os hebreus. Moisés, ele nasce nesse contexto, mas por uma intervenção divina, Moisés, ele é criado parte da sua infância na casa da sua mãe, mas grande parte da sua adolescência e vida adulta no palácio do Egito. Ou seja, Moisés foi criado como um príncipe. Mas no coração de Moisés ardia essa chama por libertar o seu povo. Provavelmente foi algo que os seus pais incutiram no seu coração. No entanto, Moisés, ele toma algumas atitudes precipitadas, acaba matando um egípcio e por isso ele tem que fugir. Moisés, então, aos 40 anos de idade, ele foge do Egito e vai parar em Midian. Lá em Midian, ele se casa e por 40 anos, Moisés agora vive como pastor das ovelhas do seu sogro, Jetro, que era um sacerdote em Midian. Até que certo dia, pastoreando as ovelhas do seu sogro, isso é algo interessante. A gente vê na Bíblia que a maior parte do chamado de Deus para a vida das pessoas é quando elas estão servindo. Moisés foi chamado quando ele estava servindo, cuidando das ovelhas do seu sogro. Josué foi chamado quando ele estava servindo Moisés. Eliseu foi chamado quando ele estava servindo a sua família. Davi foi chamado quando ele estava servindo o seu pai. Ou seja, se você espera descobrir o seu chamado sentado numa cadeira, isso vai ser muito difícil. Se você quer descobrir o chamado que Deus tem para a sua vida, comece a servir no lugar onde você está. Mas esse não é o nosso ponto aqui. Enquanto Moisés servia o seu sogro, ele sobe com essas ovelhas no Monte Horebe, onde depois foi conhecido como Monte Sinai, o Monte de Deus, e lá ele tem um encontro com Deus, numa sarça ardente. E Deus chama Moisés para agora, com 80 anos de idade, depois de 40 anos que ele havia fugido do Egito, Deus chama Moisés para voltar ao Egito e libertar os hebreus. E aqui a gente entra no texto. No verso 10, do capítulo 3, diz assim: Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ler o texto no seu contexto imediato e no seu contexto remoto. Ou seja,
vê o contexto dentro do parágrafo, mas vê também o que está acontecendo no decorrer do livro. Essa fala de Moisés, quem sou eu? Quando você não conhece o que aconteceu no capítulo 2, ela é simplesmente mais uma fala qualquer. Mas, se você vai lá no capítulo 2, quando Moisés é confrontado por um escravo hebreu, você vai entender por que Moisés disse, quem sou eu? No capítulo 2 de Hebreus, diz assim, no verso 13, no dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder ou juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo isso já foi descoberto. Em outras palavras, quando Moisés tentou apartar aquela briga entre 2 hebreus, um dos hebreus, o agressor, virou para Moisés e disse, quem você pensa que é para vir falar comigo desse jeito? 40 anos depois, Deus chama Moisés e Moisés diz, quem sou eu? Moisés estava refletindo, na verdade, Moisés estava ecoando na sua voz, a voz daquele escravo hebreu que tinha falado com ele há 40 anos atrás. Sabe, existem momentos na nossa vida em que nós hesitamos em obedecer a um chamado de Deus, simplesmente, não porque nos achamos incapazes, mas porque alguém disse lá atrás para nós que nós éramos incapazes. E aí dizemos, poxa, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? Quem sou eu para estar nesse lugar onde Deus quer que eu esteja? Mas na verdade não tem nada a ver com quem é você. Tem tudo a ver com quem Deus é através de você. A gente não pode deixar que as vozes do passado, que as identidades que nos deram no passado, nos impeça de viver essa realidade que Deus tem para nós no presente. Afinal de contas, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. A questão agora não é quem eu era, mas sim quem Cristo me tornou. E é justamente nesse ponto de identidade que Deus agora vai começar a trabalhar com Moisés. E aí o texto continua, no verso 12. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome deles? Que lhes direi? Ou seja, Moisés estava falando, Deus, além de ser incapaz de realizar essa missão, qual é a minha mensagem? O que eu vou falar? Deus, então, diz, um dos textos mais conhecidos que nós temos da Bíblia. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a você. Existe uma profundidade muito grande nessa fala de Deus. Quando Deus diz, eu sou o que sou. Em hebraico, essa palavra que Deus usou com Moisés, é essa palavra. Essa é a palavra, essa é a frase que Deus disse para Moisés. Eie Asher
E a tradução literal é: eu serei o que serei. O tempo verbal aqui, ele é indefinido. Então, pode ser eu era, eu estou sendo e eu serei. Uau! Isso se encaixa muito naquilo que Deus revela na sua palavra. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Deus ele se revela a Moisés dessa maneira, Deus está falando: Moisés, eu serei o que serei. Existe uma tradição rabínica que diz que essa frase, essa expressão, é como se Deus estivesse dizendo para Moisés: eu serei o que você precisar na hora que você precisar. Deus está mostrando que ele é autoexistente. Ele não precisa de ninguém para existir. Deus está mostrando que ele é autossuficiente. Ele é tudo em si mesmo. Deus não depende de ninguém. Na verdade, Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte da existência. Deus é a fonte da provisão. Deus é a fonte de tudo. E quando Deus ele se apresenta dessa forma para Moisés, ele também está mostrando a seguinte ideia: Moisés, quem eu sou, Moisés, está muito além da sua capacidade de entender. Eu sou o que sou. Eu era, eu estou sendo e eu serei. Moisés, não tenta entender na sua mente tudo o que eu sou. Sabe, existe um perigo muito grande entre nós colocarmos Deus nas nossas caixinhas. É óbvio que através da palavra de Deus, nós aprendemos do caráter de Deus e aprendemos sobre quem Deus é. Mas mesmo assim, irmãos, a Bíblia diz em Isaías 55, verso 8, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Quando a gente olha no decorrer do Pentateuco, a gente vê que a cada necessidade que o povo tinha, na verdade, em todo o Antigo Testamento, a cada necessidade que o povo tinha, Deus se revelava para suprir aquela necessidade. E sempre que Deus supria aquela necessidade, ele revelava mais uma parte de quem ele era. Por exemplo, ele disse: eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Preste bem atenção. Quando Deus diz para Moisés: eu sou, Deus, na verdade, está dando um cheque em branco para Moisés e para todo o seu povo, para preencher aqui segundo a sua fé. Eu sou a sua paz, eu sou a sua provisão, eu sou a sua justiça, eu sou a sua força, eu sou o seu vigor, eu sou tudo aquilo que você precisar na hora que você precisar. Em outras palavras, Moisés, não tem nada a ver com quem você é, tem tudo a ver com quem eu sou. Quando Deus diz eu sou o que eu sou o que sou, Deus está dizendo: Moisés, eu sou aquele capaz de te tirar do lugar onde você está e te tornar quem eu te criei para ser. Ele é o eu sou. Jesus é a encarnação do eu sou. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Deus chama Moisés. E enquanto Moisés estava cheio de temor com relação ao futuro, Deus disse: Moisés, não tem nada a ver com quem você é ou com o que você pode fazer, mas tem tudo a ver com quem eu sou através de você. Em obediência, à medida que nós caminhamos segundo a vontade do Senhor, Deus sempre será tudo aquilo que nós precisamos que Ele seja. Lembre-se disso. O eu sou, Ele está com você todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida.